Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, hoje eu vou mostrar para vocês as minhas bíblias, né? Eu tô sempre mostrando aqui para vocês livros, os livros que eu compro, que eu tenho. E hoje eu decidi mostrar as minhas bíblias porque tem muita gente que às vezes fala assim: "Ah, você tem muito conhecimento, tem muita sabedoria em alguns assuntos, tá sempre decorando versículos bíblicos, né?" Mas tudo isso, gente, não é porque eu sou melhor do que ninguém, né? Eu, na verdade, eu sou uma apaixonada pelo conhecimento, né? Eu gosto, eu sou curiosa, eu quero saber o porquê. Então, assim, conhecimento, sabedoria são assuntos que me importam, tá? E dentro da Bíblia, a gente consegue ter muito conhecimento para as nossas vidas, né? Tem gente que às vezes acha que a Bíblia, por ter sido escrita há muito tempo atrás, as pessoas acreditam que a Bíblia é um conteúdo assim velho, é só um livro, é uma ilusão, de fanatismo religioso. Tem gente que acredita tudo isso, mas na verdade não é. A Bíblia, ela é o manual, né, para nossa vida, para a vida do cristão. Ela é um instrumento que Deus usa, é como se fosse um testamento que Deus usa para poder falar com os filhos dele, né? Então, assim, é através da Bíblia que a gente consegue ter paz, que a gente consegue ter sabedoria, que a gente consegue ter esperança e ter fé para conseguir vencer todos os obstáculos e todos os desafios que surgem na nossa vida, né? Eu não sou melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, né? Todos nós somos iguais. A diferença é que uns querem buscar o que está escrito aqui dentro, né? Então, assim, eu sou uma dessas, né? Que eu quero saber o que está escrito, por que que é assim, por que que é assado, tudo eu quero saber. Então, conhecimento faz muito parte aí da minha vida, né? Eu gosto muito. Então, essa daqui, ó, é a minha Bíblia de Estudo Plenitude, tá? Não sei se tá dando para ver direitinho, ó. A capinha dela já tá até um pouquinho assim velha, né? Porque essa Bíblia que eu comprei ela em 2014. Ela é minha Bíblia de estudo, é minha Bíblia Xodó. A tradução dela, como tá aqui embaixo, ó, revista e corrigida, tá? A revista e corrigida, ela é um pouco mais difícil, né, para quem tá começando a estudar a Bíblia agora. Ela é um pouco mais difícil porque, assim, ela preserva a tradução original, né, de antigamente. Então, assim, para quem está começando a estudar a Bíblia agora, fica um pouco mais difícil a pessoa entender a tradução da revista e corrigida, mas se você tem o Espírito Santo na sua vida, você pode pedir para Deus te dar entendimento, sabedoria. Eu também recomendo o uso de um dicionário, né, para quem está começando agora a fazer leitura bíblica. Ou recomendo umas bíblias com traduções mais atuais. Depois eu tenho algumas aqui, eu vou mostrar para vocês também. Mas essa daqui, ela é a minha Bíblia, o meu xodó, tá? Então essa daqui foi a que eu mais investi na minha vida, né, de cristã, assim. Ela tá até um pouquinho, assim, sujinha, né, porque vocês sabem, assim, que com o tempo elas vão ficando um pouco mais velhinha, né, as folhas, mas, assim, o importante é o conteúdo que tem dentro. Então, aqui nós temos o índice, aqui eu tenho a parte de introdução, de como que vai ser feito essa Bíblia de estudo, né, então aqui quem foram os colaboradores, né? Quem ajudou a escrever, talvez de onde foi tirado ali, né? Alguns estudos para poder criar essa Bíblia aqui, né? Ela chama Bíblia Plenitude, né? Acho que eu não falei no início. Bíblia Plenitude, Bíblia de Estudo Plenitude, tá? Gosto muito. Tem as palavras de Jesus, depois eu vou mostrar para vocês, elas estão escritas em vermelho, né? Pra gente saber que foi Jesus que falou, tá? Então, ó, aqui, deixa eu mostrar mais aqui. Aí aqui, ó, dinâmica do reino, né? Vai ter a dinâmica do reino dentro de toda a Bíblia. Então, vai falar um pouquinho sobre alguns temas ali dentro.
né? Essa parte aqui tá falando de características do líder, mas tem umas outras partes que falam outras coisas também dentro dessa dinâmica do reino. Aqui embaixo também, ó, tem alguns preceitos fundamentais aqui, né? Dentro dela fala das promessas que dão vida, né? Fala dos princípios de poder, prioridades no relacionamento. Tudo isso são temas da dinâmica do reino, tá? Então, assim, é muito importante a gente saber tudo isso, né? Assim, não tudo, mas pelo menos ter um conhecimento básico, né, de tudo que a gente precisa para nossa vida diária aí, tá? Então, ó, isso aqui faz tudo parte da dinâmica do reino aqui. E aí depois vai falar algumas coisas, né, ó, sobre alguns outros tipos de temas, né? Aqui já tá falando sobre respostas espirituais a questões difíceis que estão lá nas últimas páginas da Bíblia. Eu vou mostrar para vocês, mas vai falar desses temas aqui, ó. Questões a respeito da natureza de Deus, da nossa salvação, questões a respeito da vida cheia do Espírito. Então, tudo isso faz parte das respostas espirituais a questões difíceis, né? Aquelas questões que às vezes a gente fica se perguntando, por que existe a morte? De onde que veio o demônio? Todas essas coisas aí eu vou estar mostrando para vocês aqui na Bíblia aqui, para vocês verem como que é no final. Então, assim, ó, só isso daqui, gente, é a introdução dela, tá vendo, ó? Só com essa introdução já dá para entender muita coisa aqui, né? Aí fala, ó, temas como o valor do ser humano, aquelas pessoas que às vezes acreditam que não valem nada, amor fraternal, que é o amor de Deus, né, pelas nossas vidas, e às vezes tem, ó, pessoas assim, autores cristãos, né, de livros cristãos, ou pastores que falaram dentro dos seus livros, ou que pregaram a palavra, né, que colocaram um pouquinho aqui do conteúdo deles acerca de alguns temas aqui, ó, tá? Então, é muito interessante essa Bíblia, ó, a característica da liderança espiritual, né? Então, é muito legal, dons do Espírito. Tem as palavras-chave também dentro da Bíblia, tá? As palavras-chave que estão aqui, ó, tem um exemplo aqui. Então, essa parte aqui da introdução, ela vai explicar tudo para que funciona tudo isso. Então, é bem legal, ó. Depois tem sobre algum tema, né? Por exemplo, assim, vai falar sobre brecha, por exemplo, né? Como que é falado em outra língua aqui. Tem o versículo, né? É bem interessante. Verdade em ação também vai falar um pouquinho, né? Aqui, ó, verdade em ação, tá? Vai falar um pouquinho sobre algum tema. Então, por exemplo, aqui, ó, tá falando, ó, de rejeição, né? Algumas outras coisas aqui que não dá para ler, né? Porque está cortado, mas dentro da Bíblia tem essa verdade em ação que diz a respeito, tipo assim, o que a gente acredita, mas o que é na verdade que quer dizer aquilo, tá? Então, é isso. Deixa eu ver aqui mais. Que também. Ó, só isso daqui é o início, né? A gente nem chegou dentro dela para poder mostrar. Aí aqui são versículos, tipo assim, ó. Eu quero um versículo sobre perseverança e vitória. Aí você vai achar esse tema de perseverança e vitória dentro desses versículos. Eu quero ouvir falar sobre prosperidade e uso dos bens. Aí aqui também vai falar sobre isso, tá? E só você procurar o tema aqui que você quer falar e aí vai estar escrito aqui nos versículos. Tabelas, né? Uma coisa assim que eu gosto bastante, né? Dentro da própria Bíblia, às vezes a gente consegue até aprender sobre matemática, viu, gente? Muito interessante. Então, assim, aqui vai falando sobre tabelas, né? Que é uma coisa muito legal. Mapas, eu amo mapa. Para quem não sabe, tipo assim, onde que ficava Judá? Então tem mapa lá, né? No final da Bíblia, lá eu vou mostrar para vocês como que é esses mapas. Aí tem as abreviaturas, né? Do que significa, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, capes, aí aqui, ó, tá vendo? Capítulo, capítulos, tá vendo? Muito legal. É tipo assim, uma Bíblia para quem tá realmente começando a estudar mesmo,
Aí aqui já vai falar um pouquinho do autor de Gênesis, né? É o primeiro livro, vai falar quando que foi feito, quando que foi escrito, quando que aconteceu, né? Gênesis, qual que é o conteúdo que fala o livro de Gênesis, a aplicação pessoal para as nossas vidas no dia de hoje. Então, por exemplo, assim, as pessoas às vezes olham e falam assim, meu Deus, né? Mas a Bíblia é para um tempo antigo. Não, gente, a Bíblia ela é mais atual do que vocês possam pensar, né? A Bíblia, embora foi escrito há muitos anos atrás, a Bíblia ela tem uma aplicação pessoal para as nossas vidas hoje, né? Eu dei um exemplo ontem no meu status do WhatsApp falando, né, sobre o gigante, sobre Davi e Golias, né? Que Golias era o gigante e Davi, ele precisava matar aquele gigante, né? Se ele quisesse receber tanto aquilo que o Saul, rei da época, prometeu, tanto para deixar a vitória ali para os israelitas na época, né? Então o gigante ele era alguém que estava atrapalhando a vida de Israel. Então Davi teve que matar para receber tanto a recompensa como também para receber a paz ali, né, diante dos inimigos. Né? Então, assim, é uma história que aconteceu há muitos anos atrás, mas a gente pode tirar uma lição, um aprendizado de tudo isso. Então, essa aplicação pessoal aqui, ó, vem antes de todos os livros da Bíblia. Então, por exemplo, Gênesis, Êxodo, sempre antes de começar um livro, vai ter todos esses teminhas aqui para você entender como que Cristo foi revelado dentro do livro de Gênesis. Então, aqui também vai estar especificando o Espírito Santo em ação, como que o Espírito de Deus estava agindo dentro do livro de Gênesis, sabendo que às vezes a gente nem escuta falar muito sobre o Espírito Santo, né? Mas a gente crê que é a Trindade, né? Que é Pai, Filho e Espírito, né? O Espírito Santo, ele teve mais uma atuação ali depois que Jesus subiu aos céus, né? Depois da morte de Jesus, mas eles nunca ficaram separados. Então o Espírito Santo aqui ele fazia parte, né, da Trindade. Os três, né, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estavam juntos no céu quando foi feito a terra, quando foi feito o homem. Então, o Espírito Santo ele vai agir também aqui no livro de Gênesis, embora a gente não consiga observar de modo muito explícito, porque não está falando, tá? Aí aqui, ó, como eu falei para vocês, ó, a palavra-chave, a dinâmica do reino. Tem um esboço aqui, ó, tá? Isso daqui é interessante também para alguém que vai pregar a palavra. Por exemplo, assim, um pastor, um presbítero, um diácono, que às vezes vai pregar uma palavra sobre Gênesis, né? Ali o início, ou então, tipo assim, pegar um exemplo aqui com outra parte da Bíblia, né? Por exemplo, aqui, ó, aqui tá falando sobre o Isaac, né? Então ali tá falando onde o Isaac foi, tipo assim, bem sucedido, né? Gênesis 26 fala, né? O que aconteceu ali com Isaac, que ele abriu novamente os poços ali, que os inimigos ali tinham fechado, né? Quando Abraão abriu. Então, assim, é muito interessante esses esboços aqui. É muito legal. E aí depois aqui, ó, a parte da Bíblia, né? Aqui onde tá os versículos, ó, e aqui o versículo 6. Depois aqui é só a dinâmica do reino, a palavra-chave, e aqui embaixo é o estudo, né? Então, assim, não vai falar sobre todos os versículos, porque não dá para falar sobre todos, mas fala dos versículos mais assim, né? Que o ser humano tem curiosidade. Então, por exemplo, ele vai falar algumas coisas sobre alguns versículos aqui, tá? Então, assim, bem legal essa Bíblia de estudo. E ela é toda assim. E, gente, eu gosto de fazer isso aqui, tá? Então, essa Bíblia minha aqui, ela não tem muitos riscos, mas depois eu vou mostrar para vocês a Bíblia que eu tenho mais riscos, e talvez alguns aqui vai ficar até chocado, mas a Bíblia não foi feita para a gente deixar ali aberta no Salmo 91, né? A Bíblia foi feita para a gente ler, para a gente entender as características de Deus, por que que nós estamos vivos, qual que foi o papel de Jesus, qual que foi o papel da criação do mundo, qual que foi o papel de Deus ao fazer o mundo, ao criar o ser humano. Então, assim, essa Bíblia aqui é mais para estudo mesmo, né? Mas eu tenho uma que ela tá toda arriscada mesmo, que é a minha Bíblia de evangelismo. Depois eu vou mostrar para vocês. Então, ó, aqui
né? Não tem muita diferença lá da primeira parte. E aí tem as partes da Bíblia, com a dinâmica do reino novamente, né? Acho que aqui não vai ter muita coisa diferente. Peraí, ó, aqui tá vendo, ó? Aqui vai falar sobre a idade dos patriarcas, né? Abraão, ó, Jacó, José, desde o começo, desde Adão, ó. Tá vendo? Então, assim, ó, desde Adão, depois Metusalém, né? Enoque. Então, assim, vai falar como que foi aí, né? A idade dos patriarcas aqui, muito legal também. Eu tô mostrando o livro de Gênesis para vocês, mas geralmente é tudo assim, tá? Eu tô vendo se eu consigo achar alguma coisa de diferente. Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então, assim, aqui tem alguns mapinhas dentro, ó, onde que fica, alguns lugares, ó, a Pérsia, os Medos, a Síria, né? Então, assim, tem alguns lugares aqui, tá vendo? Muito legal o Egito, muito legal mesmo, ó, família de Abraão. Então, tem alguns desenhos, assim, para nos ajudar, assim, na parte da interpretação, né? Tanto da Bíblia quanto, assim, para o nosso entendimento pessoal. Ó, então aqui tá vendo, ó, um mapinha aqui, né, bem legal, eu amo mapa, né, depois tem uns mapas lá no final, muito interessante, que eu gosto muito, gosto bastante, né. Então, ó, praticamente é isso, né, acho que aqui no livro de Gênesis, aqui, ó, tá vendo, a aliança abraâmica, ó, quando Abraão fez algumas alianças, né, então vai falar aqui também. Esse é só um exemplo, tá, gente? Mas aí a Bíblia, em todos os livros da Bíblia vai ter alguma coisa assim de interessante, né? Desse jeito aqui. Ó, verdade em ação, ó. Tá vendo? Então, a verdade em ação aqui, falando sobre alguns temas, onde que tá o texto bíblico, a ação para a qual o livro de Levítico convoca. Então, vai falar sobre o que, para quem, né? Então, aqui vai ter alguns teminhas aqui que vai falar sobre o livro de Levítico. Aqui eu já pulei, tá? Para vocês entenderem um pouco melhor. Então, isso daqui já é no final do livro e aqui também, ó, né? Tem algumas coisinhas aqui também, ó, né? Que é a continuação. Ah lá, ó, tá vendo, ó, números, ó, mesma coisa do livro de Gênesis, ó, o Espírito Santo em ação, né? Então, bem legal, ó, tá vendo aqui, ó, é a parte onde foi falado sobre as tribos, né, os acampamentos israelitas, né? Então, todos os filhos ali de Jacó, né, eles foram tribos, né? Então, o povo de Israel foi separado aí em 12 tribos, né? Então, cada um dos filhos de Jacó teve aí uma tribo. Então, assim, a tribo de Dan, de Asser, de Naphtali, Efraim, Manassés e assim por diante. Né? Então, assim, uma Bíblia assim que eu gosto muito. Bom, aí aqui, né, vamos passar aqui um pouquinho, ó. Mais mapinha também, toda Bíblia aqui vai ter mapa, né? Aqui, ó, são as palavras em vermelho, ó, as palavras de Jesus em vermelho, tá? Então, assim, bem legal, quando Jesus estava falando, pregando a palavra para os discípulos, né, para os apóstolos. Então, assim, toda essa Bíblia aqui, as partes vermelhas são as palavras de Jesus, né? Então, assim, muito legal também, né, ó. Muito bom. Então, assim, as palavras de Jesus estão somente assim no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, né? Depois a gente vê só os discípulos ali agindo, atuando. Então, as palavras de... Ou então assim, ó, igual, por exemplo, aqui em Atos, ó. Atos, Jesus, assim, já tinha, né, morrido, né? Mas, assim, essa palavra aqui, ó, foi Jesus que falou pro Paulo, né? Então, assim, aqui nesse caso, ó, tá escrito em vermelho porque foi o próprio Deus falando ali com Paulo, então está em vermelho também, mesmo que Jesus já não estava vivo aqui na terra, né? Jesus, ele permanece no nosso coração quando a gente faz
o convite para ele, né? Mas assim, carne e osso aqui na terra ele não está. Então, a gente acredita que Jesus está aqui, né, no nosso coração, mas em carne e osso não está. E aí, como ele falou com Paulo ali naquela passagem, então as palavras estão em vermelho. Ó, aqui, ó. Respostas espirituais às questões difíceis, né? Então, o que a Bíblia diz a respeito da Trindade, tá vendo? Quem é Deus? Como é Deus? Né? Então, assim, aqui é um estudo dentro da própria palavra, né? Então, assim, aqui, ó, eu fiz alguns riscos, né? Porque eu gosto, assim, de marcar para facilitar para quando eu for procurar esse tema, né? Porque aí depois eu não fico tão perdida procurando. Então, eu gosto muito de marcar. Mas, ó, questões espirituais aqui. Vamos pular aqui para frente um pouquinho. Ó, restauração, né? A restauração, o que que Deus pode restaurar? O que que Deus está falando sobre restauração? Ó, por exemplo, corrupção da liderança, né? A gente sabe que muitas igrejas hoje, né? Mas principalmente antigamente, teve uma corrupção dentro da liderança de igrejas. Então, assim, aquilo fazia muitas pessoas duvidar, né? Por exemplo, assim, de quem seria um líder justo, um líder de Deus. Então, aqui, baseado no versículo, por exemplo, aqui de Ezequiel, está falando, né, sobre uma restauração aí de pessoas assim, ou de igrejas, né, onde as pessoas iriam ali procurar a palavra e muitas outras deixaram de procurar a palavra justamente porque teve uma liderança que prejudicou através da corrupção todo mundo e aí acabou generalizando, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que uma igreja hoje fala alguma coisa, né? Faz alguma coisa de errado, aí todo mundo que não é da igreja já começa, lá, tá vendo? É crente, né? Então acaba generalizando aquilo. Né? Então aqui a Bíblia está falando aqui sobre a corrupção da liderança, que Deus pode restaurar e alguns outros temas, ó, fragilidade das obras do ser humano, futilidade de rituais religiosos. Gente, isso aqui é muito importante, ó, tá vendo? Tabernáculos de Davi, restauração da imagem divina. Então, assim, restauração da intimidade com Deus, né, que foi perdida quando o homem pecou lá no Jardim do Éden. Dons e o poder do Espírito Santo, né? Então, assim, o que que é falar em línguas, né? Por que que tá acontecendo isso? Então, assim, aqui já vai falar também sobre essa parte, né? Sobre falar em línguas, dias de Pentecostes, para que serve isso? Por que que todo mundo tem dons do Espírito, né? Então, ó, os dons do Espírito, ó, tá escrito lá em 1 Coríntios 12, ó, palavra de sabedoria, de conhecimento, a fé, dons de cura, operação de milagres, profecias, discernimento de espíritos, variedade de línguas, interpretação de línguas. Então, isso daqui são dons do Espírito, né? Quando a gente aceita Jesus como único Senhor e Salvador, a gente batiza. Deus ele nos dá dons espirituais, né? Tem gente que só tem um, tem gente que tem mais de um. Então, assim, tem pessoas que têm o dom do conhecimento, né? Então, outras pessoas têm dom de interpretação de línguas. Quando a pessoa está falando, orando em outras línguas, né? Aí vem alguém e interpreta aquilo que está sendo falado. Foi Deus que deu, tá? Aqui, ó, o chamado, né, dentro da igreja, ó, apóstolos, profeta, evangelistas, pastor, professor, missionário, né, o que a gente já vê. Aqui também, ó, falando aqui, ó, ministério, ensino, exortação, oferta, né, muita gente às vezes hoje em dia, mas o dízimo, a oferta. Gente, antes da gente julgar, a gente precisa entender o que que a Bíblia está falando, para depois a gente pensar em julgar, em condenar alguém porque tá dando dízimo ou oferta. Tá? Então, assim, muitas pessoas de fora não têm esse entendimento e acaba falando, nossa, meu Deus, né, mas tem que dar dízimo, tem que dar oferta. Calma, você precisa entender primeiro quem que tá pedindo isso, onde que tá escrito isso. Já vou deixar aqui, né, Malaquias fala, né, o livro de Malaquias fala que quando a gente não dá o dízimo, a gente está roubando de Deus, né, então, assim, mas é uma coisa que precisa ser estudada, precisa ter muito entendimento para não falar bobeira, né? Para não julgar.
tá? Aqui, ó, concordância. Por exemplo, assim, ó, algumas palavras aqui, né? Onde está falando os versículos, ó, tá vendo? Isso aqui é como se fosse um dicionário, essa parte aqui, né, da concordância, né? Então, vai ter uma parte como se fosse, assim, um dicionário, onde que tá falando, né? Tá explicando sobre essa palavra. Então, bem interessante. Deixa eu só pular aqui um pouquinho, senão a gente vai demorar muito tempo aqui. Mas, ó, uma Bíblia que eu gosto muito dessa Bíblia. É o meu xodó, essa daqui. Acho que aqui acabou, né? Aqui. Concordância temática, ó, também aqui, ó, sobre temas, né? Temática vem de tema. Então, aborrecer, vai falar os versículos aqui, né? E tem até os títulos aqui falando sobre esse tema, aborrecer. Então, vai ter os versículos, vai ter os títulos aí falando sobre essa palavra, que é a concordância temática aqui. Vou pular também, para não perder muito tempo. Aqui. Aí, acabou aqui, ó. Aí, aqui chegamos no dicionário, ó. Então, o que significa anjo? Ó, anjo é mensageiro, né? Os anjos são seres celestiais que rodeiam a Deus, né? E aí vai falar os versículos aqui sobre os anjos, né? Onde que ele está escrito na Bíblia, como que tá falando dele, ó, anticristo, né? Que vai vir aí pela frente. Vai vir, viu, gente? Vai vir, vai vir. Então aqui, ó, tipo um dicionário, tá? Então, é uma Bíblia fantástica para quem tá começando agora, né? Embora quando eu comprei ela, eu já tinha uns 4, 5 anos de caminhada, mas, né, hoje já tô bem. Ó, tabelas de peso e moedas, né? A gente vê muito isso no Velho Testamento. Então, aqui vai falar, ó, moeda grega, moeda romana, moeda de cobre ou bronze. Vai estar falando tudo especificando aqui, ó. Bem legal também. Cronologia bíblica, né, ó. Quem são os patriarcas? Como que foi isso? O princípio. Israel no Egito e no Êxodo, né? Então, vai falar um pouco aí dessa parte aí, tá? De cronologia. Aqui, leituras para dias especiais, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que hoje é a Páscoa, né? Então, aqui, ó, deu um bug aqui no meu celular. Vamos supor que é a Páscoa, ó, aí, voltou. Vamos supor que hoje é a Páscoa, vamos supor. Onde que tá falando sobre Páscoa? Eu quero ler sobre Páscoa. Então, aqui estão os versículos onde você vai conseguir achar aí, né? Onde tá falando sobre a Páscoa, o dia do trabalho, o dia das mães, o Pentecoste, Santíssima Trindade, dia dos pais. Então, tá tudo aí, ó. Tem até aqui, ó, dia da independência. Muito legal, ó, Natal. Então, assim, bem... Eu gosto muito dessa Bíblia, gente. Eu amo ela. Plano anual de leitura da Bíblia, né? Quando você quer ler a Bíblia em um ano, né? Tá vendo, ó, aí aqui em janeiro. Aqui vai explicar, né, como que vai ser feito. E aqui embaixo vai explicar, vai te mostrar como que você vai ler. Porque você vai ler, tipo assim, Lucas e Gênesis, para saber, né, qual versículo tem a ver um com o outro no Velho e no Novo Testamento. Também é muito legal para ter um compreendimento melhor, assim, do que é o Velho Testamento e o Novo Testamento. Então, quem gosta de fazer leituras anuais da Bíblia aí, né, um plano anual, muito legal isso daqui, né? Ó, textos famosos da Bíblia. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos falar aqui da Débora, ó. Débora, uma mulher de poder e de juízo, né? A Débora, ela combateu ali alguns líderes, né? E ela foi a juíza do lugar ali, né? Então, assim, numa época onde a mulher não tinha muita voz, numa época onde a mulher não podia fazer muitas coisas, né? Então, a Débora foi ali e foi uma juíza, né? Agiu com justiça. Ruth também, ó, né? Uma mulher leal e devota. A Ruth, para quem não conhece a história dela, ela vivia com o marido morre,
o sogro morre, o cunhado morre e fica a Ruth, a cunhada e a sogra tudo viúva, né? E numa época onde a mulher não tinha poder, a mulher não tinha autoridade, a mulher não podia trabalhar, sempre foi o homem, né, que fazia isso. E aí elas vão para uma outra terra. Ela acompanha a sogra, né? A cunhada volta para casa dos pais porque a sogra falou, olha, a sogra fala para elas, né? Volta para casa dos pais de vocês, né? Para tentar casar novamente, para tentar ser supridas, né? E aí a Ruth fala, não, o teu Deus será o meu Deus, né? E ela não era uma israelita, né? Ruth era moabita, Moabe é um inimigo do povo de Deus, né? Inimigo de Israel. Então, ela decidiu se aliar a Noemi. Então, assim, elas têm uma amizade muito bonita. Então, aqui vai falar alguns desses temas aí, ó. Temas famosos da Bíblia, né? Muito legal, né? Tanto do Velho quanto do Novo Testamento aí. Batismo, ó. Muita gente às vezes quer saber sobre batismo, né? Batismo de Jesus. Então, assim, tem outro batismo também, né? Que é o batismo das pessoas que estão dentro da igreja, né? A gente, por exemplo, não concorda com o batismo de criança porque acreditamos que a criança não tem poder para se arrepender de algum pecado, ela não tem consciência disso. Então a gente espera ali a criança chegar a uma idade mais ou menos de 12 anos, onde ela já tem consciência do que é o mundo, onde ela já tem consciência, já tá sabendo beijar na boca, já sabe o que é beijar na boca, já pode se batizar, porque ela já tem um certo entendimento, né? Então, geralmente eu costumo falar isso, né? Porque se a criança já sabe o que é isso, o que significa isso, é porque ela não é tão inocente mais assim. Então, ela já pode entender questões espirituais, tá? Então, ó, muito legal. Plano de evangelização pessoal, né? Às vezes a gente precisa evangelizar nós mesmos, né? E precisamos evangelizar as pessoas também que não conhecem a palavra de Deus. E aqui, gente, por último, né, os meus mapinhas que eu gosto muito, ó. Deixa eu virar minha Bíblia aqui. Eu gosto de mapa. Ó, tá vendo? Então aqui, ó, muito legal. O mundo do Antigo Testamento, né? Onde tá o mar Mediterrâneo, Damasco, deserto, muito legal. Então eu gosto bastante, né? Ó, o Egito, o Sinai, é muito legal. Então aqui já são as partes dos mapas, ó. E tem bastante mapa aqui, viu, gente? Ó, acho que tem uns 7 mapas aqui, mais ou menos, né? Então, é isso, ó. Então, eu gosto muito dessa Bíblia. Minha Bíblia Plenitude, ó. Gosto muito, né? Amo essa Bíblia porque ela tem tudo o que eu preciso. Agora, vou mostrar pra vocês essa minha Bíblia aqui, ó. Essa daqui, gente, ela tá com uma capa, né? Eu mandei fazer uma capa pra ela na velha, porque a capa de Bíblia, geralmente fica nesse estado aqui, ó. Deixa eu já mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Dá muita dó, mas elas ficam desse jeito, né? Nessa textura, descascam, então dá muita dó. E aí essa Bíblia minha aqui não foi diferente, né? É uma Bíblia que eu gosto muito e aí eu pedi para fazer essa capa para ela. Então assim, ó, ela tem uma capinha aqui bem reforçada, toda costurada, né? Eu nunca lavei ela porque eu nem sei se pode lavar ela, então ela tá um pouquinho suja, né? Mas é uma Bíblia que eu gosto, uma Bíblia de evangelismo. Gosto muito dessa Bíblia aqui. Essa aqui, gente, é do meu marido, né? Homem geralmente é uma bênção, né? Pra cuidar assim, mas eu pretendo colocar uma capinha nela também. Vou ter que encomendar com uma pessoa, né? Que faz. Vou ver se eu acho alguém pra fazer, na verdade, né? Essa quem fez pra mim já tem mais o que? De 10 anos, então não sei nem quem que é a pessoa mais que faz. É minha mãe que me disse na época. Agora essa daqui do meu marido, né? Aproveitando, eu vou falar dessa Bíblia aqui rapidinho. Ó, a Bíblia de estudo também, tá? Não vou abrir ela para falar muita coisa, mas ó, a tradução Almeida Revista Atualizada é uma boa tradução para quem está começando agora, diferente daquela Bíblia Plenitude minha que eu mostrei primeiro, né? Então aqui você já vai conseguir ter
uma melhor compreensão de versículos, de capítulos, porque é uma tradução mais atualizada, tá? Ó, Almeida Revista e atualizada. Então, a Bíblia Shed é muito boa, uma Bíblia de estudo também, ó, tá? Então, aqui embaixo, ó, também tem os estudos, ó, muito legal, mas essa daqui, como é do meu marido, eu só trouxe ela aqui para vocês verem rapidinho, né? Mas é uma Bíblia de estudo também, né? Então, muito boa, foi um presente de aniversário que a minha sogra deu pro meu marido, né? E ela é muito boa, uma Bíblia muito boa aqui, tá? Ai, uma fotinha minha e do meu marido. Olha como é que eu era, gente. Vocês não sabem, né? O tamanho do meu cabelo. Eu era assim, né? Essa foto aqui é de 2015, né? Então, eu era desse jeito. Meu marido deixou a barba dele aí, né? Meu marido deixa a nossa foto dentro da Bíblia dele, né? Então, depois eu vou colocar aqui, né? É o amor, gente, né? A gente se ama e é isso, né? Tem que carregar a foto da mulher dentro. E aqui também, ó, sabe? Tem algumas, como se fosse assim, onde tá falando da palavra parecer? Então tem os versículos, sabe? Então é uma Bíblia de estudo, mas não tem assim, não é tão igual a minha plenitude, né? Que eu mostrei pra vocês, aqui a parte de anotação. A minha plenitude não tem a anotação, tá? E aqui já tem a parte de anotação e no final tem os mapas também, né? Então é isso, essa Bíblia aqui, a Bíblia Shed, né? A Bíblia do meu marido, essa daqui. Voltando para essa, então, que é a minha, ó. Essa Bíblia minha aqui, gente, quando eu era infantil, né, ó, então eu rabiscava, né, ó. Ó, essa Bíblia é de 2010, tá vendo lá em cima, ó? Tudo eu coloco data, tudo, eu coloco data em tudo, né? Ó, a Bíblia da Mulher que Ora. Então, essa Bíblia aqui, ela foi a minha terceira Bíblia, né? Foi a minha terceira Bíblia, a Bíblia mais bonitinha que eu tinha, e eu transformei ela numa Bíblia de evangelismo, porque eu riscava muito ela. Então, ó, sabe quem que escreveu essa Bíblia, gente? As mulheres cristãs aí vão saber. Ó, Stormy Martin, tá? É a autora daquele livro. Vou pegar o livro aqui pra vocês. Deixa eu ver se. Ai, dura que tá muito difícil pra pegar. Depois, se eu me lembrar, eu vou pegar ele pra mostrar pra vocês. O livro, a Stormy, ela fez aquele livro O Poder da Esposa que Ora, né? Eu tenho o poder da esposa que ora, tenho o poder da mulher que ora, tenho como receber as bênçãos, né? Tem o livro da Stormy. Essa versão aqui, gente, NVI, Nova Versão Internacional, ótima tradução para quem está começando e para quem já entende a versão original, que no caso pra gente aqui é a Revista e Corrigida, né? Então, eu amo a tradução da NVI, gosto muito, né? Então, aqui tem algumas coisinhas aqui também, ó, tá? Falando sobre a Bíblia NVI, né? Abreviaturas também, ó, e aqui ela não é de estudo, ela tem alguns textinhos embaixo, mas bem pouco, né? E aqui, ó, tá vendo, ó? Então, aqui vai falar também, ó, temas de oração. É uma Bíblia que tem como tema a oração. Então, é isso, né? Ó, aí você vê, ó, eu já risco toda ela. Ela tá toda riscada, essa Bíblia minha aqui, tá vendo, ó? Aí aqui tem uns textinhos, ó, por exemplo, conexão de Deus conosco. Vai ter um textinho aqui falando sobre isso, o versículo falando sobre isso, e aqui embaixo a própria Bíblia, ó, tá vendo? Então, ó, relato da queda, como que foi a queda, né? Então, essa Bíblia aqui, ela já é mais assim, é uma Bíblia de oração. Aqui no Novo Testamento, o livro de Mateus é o que tá mais riscado, o livro de Mateus, porque, ó, tá vendo? Então, assim, ó, e eu risco às vezes com caneta diferente, tá, gente? Cores diferentes de caneta. Então, ó, essa daqui já é a caneta rosa, né? Aqui já é a caneta verde.
Por que que eu faço isso? Porque assim, ó, por exemplo, eu acho interessante todo o conteúdo que a Bíblia está falando. Então, o que que eu faço? Se eu precisar riscar um texto inteiro, eu vou riscar com cores diferentes para eu poder me lembrar que onde está riscado está falando algo que eu preciso realmente saber, né? E aí eu não me contento em riscar só o versículo, né? Eu tenho que anotar aqui embaixo também, porque como eu falei, essa Bíblia minha aqui também, ela não tem anotações no final, tá? Então, ó, falando sobre o homicídio, sobre os juramentos, a vingança, o divórcio, né? O adultério, ó, tá vendo? Então, assim, ó, cada um com uma caneta. Então, são temas que às vezes a gente precisa saber para poder evangelizar as pessoas. Às vezes a pessoa fala assim, mas onde que tá escrito? Né? Aí você já sabe, você vem aqui. Quando eu quero lembrar de algum versículo, ó, ou quando eu quero realmente, assim, falar sobre algum versículo para alguém, ou quando eu quero lembrar para mim mesma, eu venho nessa daqui. Essa daqui eu acho com mais facilidade, porque ela já está toda riscada, né? E aí, gente, né? Aqui, ó, por exemplo, ó, para quem não sabe, ó, poder de Jesus sobre a doença e a morte. Então, assim, não tá a gente tá no livro de Mateus, ó. Tá vendo? Aqui em cima, ó. Não tá escrito só no livro de Mateus. Então, aqui, ó, a gente já consegue ver, ó, que tá escrito também sobre esse tema, poder de Jesus sobre a doença e a morte, em Marcos 5 e Lucas 8, tá? Então, aí é muito interessante, né? Então, ó, gente, ó, minha Bíblia tá toda arriscada. Inclusive, alguns textinhos aí que a Storm colocou, né, também estão riscados. Eu amo a minha Bíblia riscada porque é mais fácil para achar. E às vezes eu não me contento, né, e coloco esse negocinho aqui que eu me esqueci o nome de verdade, me esqueci. Mas eu coloco ele, ó, tá vendo? Para mim me lembrar onde que eu parei de ler. E aí para eu voltar depois. Esqueci o nome do negócio. Mas é isso daí. Quem já tem o costume de usar sabe do que eu tô falando, ó. Tá? Então, essa daqui é a minha Bíblia NVI. Aí, aqui atrás, gente, mas eu acho que ela tem alguma coisa aqui atrás. Peraí. Ó, orando por meus relacionamentos. Então, aqui, ó, meus relacionamentos, o coração, as decisões, os desejos. Então, aí tem uma pequena oraçãozinha, né? Ó, Senhor, ora para que os desejos do meu coração estejam de acordo com a tua vontade para a minha vida. Ajuda-me a confiar em teu tempo perfeito e a entregar-te os meus sonhos, especificamente os sonhos de fazer, o que eu vou fazer, qual que é a decisão que eu quero tomar, qual o desejo do meu coração. Então, aí você continua a sua oração com Deus, né? A Storm colocou isso daqui para ajudar a pessoa a começar o início de uma oração, né? A como introduzir uma oração que muita gente às vezes fala, eu não sei, né? Mas é isso, ela colocou. Então, tem alguns temas aqui: fé, futuro, mente, né? Orando por meus relacionamentos, ó, orando em relação ao meu marido, ó, a autoimagem do meu marido. Então, tem o versículo aqui que você pode ler, né? E orar em cima disso, pela autoimagem dele, pelas escolhas, ó, a esposa, né? A fé, as finanças, a mente, a prioridade, o propósito, as provações, a sexualidade, os temores. Então tem tudo isso aqui, ó, tá vendo? Ó, em relação à minha filha, meu filho, em relação às minhas amigas, em relação ao meu país, ó, muito legal. Aí já fala do governo final, do governo local, a mídia, economia forte, fim do crime e do terrorismo, militares. Tá vendo? Muito legal, ó. Tá? E aí, assim por diante, né? Acho que o último aqui. Não, o último é o meu país. E aí já entra também os ministros, ó, líderes eleitos, presidente. As palavras de Jesus, onde que estão as palavras de Jesus e sobre o que ele está falando. Então, ele está falando de discipulado. Tem os versículos aqui que estão falando sobre isso, né? Tá falando sobre aprovação. Tem os versículos falando sobre isso, a negação de Pedro. Tem os versículos falando sobre isso. Bem legal também. Aqui o índice de quadro, que é onde ela escreve os textinhos, né? Lembra que eu mostrei lá no começo a conexão de Deus conosco? Então tem um texto lá falando sobre isso, lá na página 4,
né, da Bíblia, e está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Então, tá lá, é só procurar o textinho que vai estar falando sobre isso. Aqui também, ó, o povo de Deus em oração, né? Quando o povo estava orando, por exemplo, assim, para Pedro ser liberto, né? As cadeias lá caíram. Então, aqui vai estar falando sobre isso também. Do meu coração para o seu, né? São as coisas que a Storm considerou mais importantes do coração dela para descrever aqui. Esse orando aqui, ó, são os versículos que é igual tinha na Bíblia Plenitude, ó, por exemplo, Josué. Então, vai falar aqui alguns versículos sobre a oração, né? Sobre o orando aqui, oração. Deixa eu ver qual mais. Ó, promessas de Deus em relação à oração. Então, vai ter as promessas de Deus aqui, tá? Então, cada um desses aqui são frases, né, que vão estar falando ali sobre a oração é o tema. Então, onde que tá falando sobre a oração? Ó, se permanecermos em Jesus, ele responderá nossas orações. O tema central é a oração, mas Jesus vai responder as nossas orações se a gente Deus só vai responder as nossas orações se a gente permanecer em Jesus, tá? Então, isso aqui vai estar lá, né, na página, no capítulo. E aqui, gente, são os meus pedidos que eu não vou mostrar para vocês, né, mas pedidos de orações, tem bastante aqui. Ó, aí aqui pedidos de orações, mas não é para anotações, é para pedidos de oração, para eu voltar e estar sempre orando sobre esses pedidos, tá? Então, ó, Bíblia da Mulher que Ora, né? Da Storm O'Martian, tá? Então, é esse daqui, essa Bíblia minha aí. Agora, eu tenho essa Bíblia aqui, ó, a Bíblia Viva. Gente, essa Bíblia aqui é a mais atual que tem, tá? Quando eu falo a mais atual, é a tradução, né? A minha também já está velhinha, eu fiz até uma coisa errada com ela. Tá vendo que tá bem suja, ó? Eu deixei ela cair, gente. Eu quis morrer no dia. Eu levava essa Bíblia muito pro escritório que eu trabalhava, né? Ali no ano de 2010 a 2015 eu fiquei num escritório trabalhando. E aí, quando eu comprei essa Bíblia, se eu não me engano, foi em 2013. Aqui, ó. 2013, ó. Tá? E quando eu comprei ela, passou um tempo, eu comecei a levar ela para o trabalho e eu ia de bicicleta, né, trabalhar. E aí eu levava muita coisa, e aí teve um dia que eu fui colocar ela, eu deixei ela cair dentro da lama, né, onde tava ali na sarjeta, não lembro o que eu fiz, que eu acabei deixando e ela caiu, né, realmente assim dentro da lama. Gente, eu quase chorei, de verdade, porque ela era nova, né, e assim, uma tradução que eu não tinha até então, sempre tive a revista, sempre tive a corrigida, né? Então, assim, uma atual para você poder falar para as pessoas comprar é muito importante, né? Então, infelizmente, deixei cair aí, sujou muito, mas eu recomendo essa Bíblia aqui para pessoas que não têm noção nenhuma de como começar a ler a Bíblia. Eu acho muito difícil a tradução, acho muito difícil. Então, essa daqui seria a melhor, a Nova Bíblia Viva, ó, da Mundo Cristão. Quem é crente já tem que saber que a Mundo Cristão é uma ótima editora, né? E aí ela não vai ter nada, tá? Ela não tem nada. É alguma coisinha só que tá escrito aqui, ó, tá vendo? Ela não tem muita coisa. Ela tá até difícil de abrir porque realmente, né, quando eu derrubei ela, ó. Ai, que ódio. Nesses momentos o crente pode ter ódio. Ó, tá vendo? Ó, então ela não tem nada, né? É só uma tradução melhor para compreender das outras Bíblias que eu mostrei, tá? Então, ó, saiu, pois, Abraão do Egito e dirigiu-se para o Neguebe, com sua mulher e com tudo que possuía, e Ló foi junto. Abraão tinha se tornado muito rico, tanto em gado quanto em prata e ouro. Né? Se a gente pegar a tradução da corrigida, às vezes vai falar em uma forma diferente, porque a corrigida é um pouco mais original, né? É perto do original ali.
mas essa daqui é uma versão mais atual, né, que é o que a gente está acostumado nos dias de hoje, né? Então, ó, Bíblia Viva, ela não tem nada, como eu falei, né? Não tem, tipo assim, é só a Bíblia mesmo e acabou, ó, né? Alguma coisinha aqui é plano anual, né? Se alguém quiser fazer o plano anual lá, como eu falei, da plenitude, aí a pessoa vai poder ler, né? E na época eu paguei nela bem baratinho, não lembro quanto agora, acho que foi coisa de R$ 18, né? Mas, ó, aqui atrás também, ó, falando, né? Leve, moderno e de fácil entendimento, ó, tá vendo? Bom, ó, aqui vocês estão vendo que tá falando de 1981, mas foi a primeira edição, né? Então, assim, hoje a gente já consegue ter uma edição melhor para entender. Então, ó, Nova Bíblia Viva. A Bíblia Viva é de tradução atual. E aí, aqui, ó, essa daqui, gente, foi um presente. Essa daqui é que eu levo pro culto, pra igreja. Bíblia de estudo da Joyce Meyer. Amo a Joyce Meyer. Tenho muitos livros da Joyce Meyer. Recomendo muito a Joyce Meyer para todas as minhas amigas, né? Vejo muitos vídeos da Joyce Meyer. Eu sou apaixonada na Joyce Meyer. Então, assim, Bíblia de estudo Joyce Meyer. E aqui, ó, vocês estão vendo que tem a minha caneta aqui, né, ó. Gente, eu não vou pra igreja sem caderno, tá? Eu vou pra igreja de caderno. Eu levo o meu caderno para poder fazer as minhas anotações, né? Então, assim, eu sempre levo e não funciona para mim a agenda. A agenda não dá para mim porque é muito pequena, tem que ser o caderno. E essa Bíblia aqui, gente, foi um presente que eu ganhei, ó. Alguns vão saber quem é. Deixa eu ver, ó, presente da Luciana e do Fernando, tá? A Lu e o Fernando, né? Se forem ver esse vídeo, um beijo, Lu e Fernando. Ganhei essa Bíblia deles, ó, no dia 10/2/2018, né? E desde então, eu sempre uso essa Bíblia aqui para a igreja, para levar pro culto, tá? Belo Publicações, uma editora boa também. Ela também, se eu não me engano, sim, ó, nova versão internacional, ó. Nova versão internacional, é NVI, tá? Tipo assim, não é tão atual como a Bíblia Viva, mas tem uma ótima tradução para quem está começando, tá? Então, aqui, ó, tem uma mensagem da minha autora predileta, que é a Joyce Meyer, né? Sumário, né? Prefácio. Gosto muito mesmo. E aqui, ó, por exemplo, ó, Gênesis. Quem foi o autor de Gênesis? Moisés, tá? Então, os primeiros livros ali, né, da Bíblia deduzem que foi Moisés, mas deduzem, né? Então, mas tem muito a ver isso, né? Porque assim, praticamente de Êxodo em diante, Moisés, assim, que foi o que levou Israel, os israelitas, a possuir Canaã, né? Depois ele morreu antes de chegar na Terra Prometida, porque ficou nervoso com os israelitas, e aí foi lá e fez uma coisa errada, e Deus falou, olha, também por causa disso você não vai ver, não vai entrar na terra, mas os seus olhos vão contemplar a terra, né? Então Moisés, antes de morrer, ele contemplou a terra que os israelitas iriam possuir. Então, ó, aqui, ó, a data onde foi escrita, né? Escrito o livro de Gênesis, princípios para a vida diária, né? Então, ó, aí aqui, gente, ó, aplicação para a vida. Então, aqui a Joyce Meyer vai falar algumas coisas. Então, ó, tem os textos bíblicos. E aí tem algumas aplicações para a vida que ela vai falar. Desfrute a sua vida. Ela vai falar sobre algumas coisas aqui em relação a esse primeiro texto ou o segundo, né? Então, ela vai falar algumas coisas ali. Declare a palavra, ó Senhor, eu te agradeço porque tu me abençoastes e me chamastes para ser frutífero em minha vida, né? Então, ó, oro para que eu use os recursos que criastes para servir-te e para servir aos outros.
né, adaptado, ó, de Gênesis 1:28. Então, assim, é bem legal essa Bíblia, né, e assim, foi um presente, foi um presente, assim, muito querido, essa Bíblia para mim, porque, assim, a Lu, ela era da minha igreja, né, a gente era da mesma igreja, e eu sempre gostei da Joyce Meyer. Muito das coisas assim que eu me libertei foi lendo os livros dela, né, da Joyce Meyer. E aí teve um dia que eu vi a Lu com essa Bíblia dentro da igreja. Ela tava com a Bíblia lá dentro da igreja. E aí ela foi, né, ofertar ao Senhor ali. E aí o Fernando, eu falei assim pro Fernando, chamei ele no momento da oferta, falei, deixa eu ver essa Bíblia, né? E aí o Fernando deixou eu ver. Quando a Lu voltou, ela viu que eu tinha gostado da Bíblia, né? E aí logo eu descobri uma doença autoimune, né? Que algumas pessoas já estão sabendo disso, né? E aí ela veio me fazer uma visita. E quando ela veio, gente, ela me trouxe essa Bíblia. Ela falou assim: olha, eu vi que você gostou, então eu estou te presenteando. E, gente, foi uma honra, porque assim, foi um presente do marido dela, né? Então, assim, ela pegou o presente do marido e me deu, porque eu gostei, né? E foi assim, uma honra mesmo, nunca vou me esquecer disso, uma honra, né, o que a Lu fez. E, gente, que ó, vocês acreditem ou não, eu tenho a sacolinha guardada desse presente que ela me trouxe, que ela me deu até hoje. Eu tenho a sacolinha guardada, né? Então, assim, é uma Bíblia que eu amo de paixão, gosto muito. A tradução é muito boa, ó. Colocando a palavra em ação, ó. Todos nós precisamos regularmente dos sábados em nossas vidas, tempos de descanso, relaxamento, refrigério e renovação. Gente, aqui, né, eu não vou entrar muito no detalhe, mas quando a gente fala sobre o sábado, né, tem igrejas aí que falam que precisa guardar. E na verdade, tá querendo dizer assim pra gente guardar no sentido assim da gente poder descansar. Então, assim, trabalhe todos os dias que você puder e tenha um momento de descanso para o sábado, né? Tem um momento para você descansar. Esse sábado não precisa ser especificamente o sábado mesmo, né? O sétimo dia da semana. Pode ser o domingo, pode ser algum outro dia, né? Quando a Bíblia fala sobre sábado, a gente precisa entender que Deus quer que a gente trabalhe, mas que a gente também tem um momento de lazer, de descansar, de relaxar, né? Então é importante, tá? Acho que esse aqui eu já mostrei, né? Que é o. Ah, tá. Aqui vai falar sobre o sangue. O sangue faz propiciação, né? Aqui vai falar um pouco também, ó, sobre a morte de Jesus, né? Muita gente não entende por que Jesus teve que morrer, mas no Antigo Testamento, os animais pagavam pelos pecados, né, das pessoas. E, e aí Deus se cansou, né? Porque era muito pecado, poxa, né? Era muito pecado. E aí o povo pecava e ia lá, oferecia um sacrifício através do animal. E aí o animal era sacrificado. E aí, o que que acontecia? O animal era sacrificado e aí Deus perdoava a pessoa. Por quê? Porque tinha que ser por meio de sangue, né? O sangue, a prata e o ouro não pode comprar o sangue, né? Então, assim, era por meio de sangue. E aí Deus, né? Ah, eu tô cansado disso, viu? Aí Deus falou assim, quem que eu vou enviar? Jesus, eis-me aqui, né? Deus Filho falando ali, eis-me aqui, Pai. E aí Jesus veio para morrer, para fazer a propiciação pelos nossos pecados, né? Pelos pecados da humanidade toda. Jesus fez propiciação pelos nossos pecados. Então, assim, ele foi o Cordeiro Santo, imaculado, né? Sem pecado nenhum, que se deu, que se entregou, né? Para os nossos pecados. E às vezes você tá vendo eu falar isso, ouvindo eu falar isso, e tá pensando assim, mas por quê? Né? Como assim pelos meus pecados? Tipo assim, a gente tem que ter consciência que nós somos pecadores. A Bíblia fala que nós somos pecadores desde quando Adão e Eva lá pecou no começo, a terra toda ficou cheia de pecado. Então, assim, você tendo pecado ou não, conscientemente ou não disso, você tem pecado. Uma criança que tem um dia de vida, ela já está em pecado, ela nasceu em pecado, né? Tem até um salmo que fala, Davi fala assim que em pecado ele foi concebido, né? Então, assim, nós já nascemos com o pecado, né? E é preciso se arrepender de tais pecados, é preciso
recalcular a rota, vamos dizer assim, é preciso a gente voltar nosso coração para Deus, confessar, pedir perdão, se arrepender e não praticar mais, para a gente poder ser livre do pecado, né? Tem pecados que às vezes a pessoa demora muito para se libertar porque se tornou um hábito muito ruim, mas todas as coisas são possíveis para aquele que crê, né? Então, é isso, ó. Essa daqui é a minha Bíblia, né? Minha Bíblia da Joyce Meyer, que eu amo muito, né? Gosto muito dessa Bíblia. Deixa eu ver o que tem aqui no finalzinho. Mas eu acho que eu já mostrei muitas coisas aqui, ó. Declara a palavra, né, ó. Mas esse aqui eu já tinha mostrado. Ai, aqui tá difícil pra... Vou ter que dar uma... Tá um pouquinho difícil pra ficar parada. As outras ficaram, né, ó. Aqui no final... Deixa eu ver o que tá escrito aqui no final. Ah, gente, ó. Olha aqui. Tira um print disso daqui. Você que não conhece a palavra de Deus, tira um print disso e leia. Leia e entenda por que você precisa receber Jesus como seu único Senhor e Salvador, né? É claro que aqui, gente, olha, com muito respeito eu vou falar isso, mas aqui é claro que você vai precisar fazer algumas renúncias na sua vida. Por exemplo, assim, a idolatria, né? Nós não cremos, o crente, eu falo aqui como crente, nós não cremos na Maria, né? Maria, mãe de Deus, né? Não cremos nisso. A Bíblia em nenhum versículo fala sobre a Maria ser mãe de Deus. A Bíblia em nenhum momento fala que a Maria tinha que ser reverenciada. Em nenhum momento a Bíblia fala isso. Então não cremos na Maria, cremos que a Maria foi importante, né, para a época de Jesus. Ela era uma mulher santa, uma mulher virgem, né, talvez diferente da maioria ali, talvez ela era uma pérola no meio de vários porcos. Então, assim, de todas as mulheres que tinham ali, Maria foi escolhida porque ela era realmente uma mulher que andava com Deus, né? Ela fazia as coisas para agradar a Deus, ela era uma mulher que temia a Deus, né? E quando a gente fala de temer a Deus, não é que a Maria não tinha nenhum defeito, nenhum pecado, com certeza ela tinha, mas ela fazia de tudo para agradar a Deus, né? Então, assim, quando a pessoa vive assim, Deus vê o nosso esforço, Deus vê o nosso silêncio, a nossa renúncia, Deus vê, né? Então, assim, a Maria foi escolhida, mas em nenhum momento a Bíblia fala como se ela fosse uma santa, né? Alguém que deveria ser reverenciada ou alguém que deveria ser um intermédio, né? Entre Deus, né, e Jesus, por exemplo, com a Maria ali no meio. Não, em nenhum momento a Bíblia fala da Maria nesse sentido, né? A Bíblia só fala que ela era realmente uma mulher muito boa, né? Foi a mãe de Jesus. Eu acredito sim que ela teve características, qualidades de honra, né, que fizeram com que Deus escolhesse ela, mas em nenhum momento nós devemos reverenciar a Maria. Da Aparecida também não fala nada, né? A Bíblia não fala nada da Aparecida, em nenhum versículo a Bíblia fala nada da Aparecida. Ah, mas a Bíblia fala do Paulo, por exemplo, do Pedro, né? Mas nós também não reverenciamos Paulo e Pedro, né? Para algumas igrejas é São Paulo, é São Pedro, para nós não. Para nós é só Paulo ou Pedro ou o apóstolo Paulo, né? Então, assim, não reverenciamos porque a Bíblia também não fala nada sobre isso, né? Se eu falasse para você que, por exemplo, assim, por eu ter aceitado Jesus como único Senhor e Salvador, por eu estar tentando santificar a minha vida a cada dia, tentando acertar, tentando fazer o que é justo, correto perante Deus e perante os homens, Deus me vê como alguém santa? Sim, sim, né? E nem por isso eu preciso ser reverenciado ou eu preciso de uma estátua para falar sobre o meu nome, tá? Então, assim, todos nós, todos os que aceitam Jesus como único Senhor e Salvador, são santos, são filhos de Deus, são santos porque estamos buscando a santidade, a santificação todos os dias. Tem um versículo que fala lá em Hebreus, né, que nós devemos buscar a santificação para com todos, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, assim, nós buscamos a santificação, por isso somos santos. Nem por isso devemos ter uma estátua
honrando o nosso nome ou reverenciando ao nosso nome, ou para que nós nos acharmos melhores do que os outros, nem por isso, tá? Então, assim, ó, tira um print aqui dessa parte aqui para você ler com calma, para você tentar entender um pouquinho aqui o que que essa oração está dizendo, né? Uma oração assim que fala sobre a salvação, né? Quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador e você decide abandonar as coisas velhas, as coisas passadas, Jesus mora dentro do seu coração. Ao contrário do que muitos dizem, né, que Jesus já está dentro do coração de todo mundo, não é verdade. A gente precisa fazer esse convite aqui para Deus, para ele entrar no nosso coração, né? E aí ele começar a andar com a gente. É diferente você andar com Deus e você crer em Deus. Quando eu creio em Deus, eu acredito que Deus pode fazer alguma coisa por mim. Quando eu ando com Deus, mesmo que eu não estou entendendo, mesmo que está doendo, eu renuncio minha falta de fé, eu escolho acreditar no Senhor, mesmo que está doendo, mesmo que eu não estou entendendo. E isso é andar com Deus, isso é fé, tá? Então, tire um print aqui. Aqui também, ó, artigos para a vida diária. Então, aqui, desfrute a sua vida, um Deus muito criativo. Tem gente que acha que Deus não é criativo, e gente. Quantas cores tem nas frutas? Quantas cores tem o arco-íris? Deus é muito criativo, né? Fazer um mundo todo desse. Então, aqui tem algumas aplicações para a vida diária, né? Muito legal essa parte aqui também, e vai ter os textinhos lá para ler. A aplicação para a vida, né? Então, assim, os versículos e os textos mais importantes para a gente colocar em prática. Como declarar a palavra, ó, declare a palavra. Então, aqui versículos que vão falar para a gente declarar a palavra para colher bons frutos. Colocando a palavra em ação, como que eu posso colocar a palavra em ação? Por exemplo, Davi foi lá e matou Golias. Tem um obstáculo na minha vida. Como que eu vou vencer esse obstáculo? Esse obstáculo é o Golias na minha vida. Ele não precisa vir aqui como um gigante para eu saber que ele está me impedindo, mas pode ser um obstáculo, né? E dependendo, pode ser até um obstáculo bobinho, como furar um pneu do carro, né? Pode ser um obstáculo para que você não chegue numa igreja, no seu trabalho. E aí a gente precisa colocar a palavra em prática aqui, tá? Palavra para a sua vida diária, ó. Então aqui vai ter os teminhas, onde vai ter os versículos que você vai poder entender, ó. Ansiedade e preocupação, onde tá falando sobre esse tema aqui, ó. Ó, os versículos falando autoridade do crente no mundo espiritual e muitas outras coisas aqui, ó. Contentamento, conversar a palavra, ó. Muitas coisas aqui também, né? Anotações para estudo pessoal. Aqui também, né, tem umas coisinhas. E aqui, gente, ó, aqui foi só o que eu escrevi, né, porque essa Bíblia aqui, ela tem essa parte de anotação pessoal, né, para mim escrever o que eu entendi de alguma coisa da Bíblia. E aqui eu estava anotando sobre o espinho na carne de Paulo quando ele se vangloriou, né, o Paulo que quem é católico chama de São Paulo, para nós crentes é só Paulo, né? E aí ele teve um espinho na carne porque ele se vangloriou. Então, o que eu entendi lá, eu anotei aqui, né? Bom, gente, e é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de todas essas Bíblias que eu mostrei aqui. Você que não crê na palavra de Deus pode fazer uma experiência com Deus, pode provar Deus, né? A Bíblia fala que você pode provar a Deus. Deus, será que o que a Bárbara está falando é verdade? Por que será que ela está fazendo para convencer alguém? Né? Você pode fazer essa experiência com Deus, né? Orar para saber se eu estou certa ou não, né? E Deus vai estar te mostrando, tá? Mas é isso, né? Fiquei feliz aí de ter mostrado todas as minhas Bíblias para vocês, né? Fiquei muito feliz, né? Essa daqui é do meu marido, ó, né? Essa é a minha xodó. E é isso. E aí, gente, eu também tinha... eu tinha mais outras Bíblias, né? Mas uma tá com a minha mãe, que ela pegou também para evangelizar. E uma outra pequenininha minha que eu tinha, eu dei pro meu pai, né? Porque às vezes no serviço dele, se ele tiver um tempinho, ele pode ler, né? Embora meu pai ainda tá bem devagarzinho, mas a gente não precisa ter pressa, né? O importante é a pessoa começar a ler e não ficar
né, acomodado, esperando cair alguma coisa do céu. A gente tem que fazer a nossa parte. Bom, mas é isso, espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado de tudo que eu mostrei aqui. Obrigada, fica com Deus. E agora, daqui a pouco, eu já vou para a igreja, tá bom? Um abraço para cada um de vocês.